sentir tristeza, desânimo, em algum momento da vida, todos passamos por isso. Mas o que você tem feito para combater esse desânimo? Acompanhe as orientações do pastor Antônio Fontes no quadro Palavra de Vida sobre este assunto. Palavra de Vida. Hoje eu quero falar com você acerca da necessidade de reagirmos corretamente diante de situações aflitivas da vida. Todos nós, como seres humanos, sem dúvida alguma, enfrentamos situações de aflição, passamos por tribulações, passamos por problemas, e esses problemas, eles nos afetam a vida de uma forma tão grave que muitas vezes ameaçam a nossa estabilidade física, a nossa estabilidade emocional e também a nossa estabilidade espiritual. Diante de certas situações da vida, nós não encontramos uma saída, nós não encontramos uma porta aberta que venha a nos favorecer. A grande questão que se levanta é: o que nós podemos fazer diante de tais situações? Se é verdade que elas existem, se é verdade que, apesar de sermos pessoas que são tementes a Deus, que amam a Deus e que procuram a cada dia caminhar segundo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, por que então nós enfrentamos problemas? E diante desses problemas, como nós reagimos? Qual é a melhor maneira de reagir a essas situações difíceis? É interessante porque na Bíblia nós encontramos orientações para as nossas vidas, especialmente no que diz respeito a esses problemas que angustiam o nosso coração. O exemplo que nós trazemos para você hoje é o exemplo do personagem bíblico Davi. Davi, ele é muito conhecido. Davi foi o rei de Israel, um homem conhecido pelas suas habilidades militares. Ele era, sem dúvida alguma, um grande estrategista militar. Através de Davi, os domínios de Israel se estenderam muito. Davi era um homem também de grande habilidade artística. Ele era um músico, ele tocava harpa. Ele era também um poeta, porque ele compôs muitos salmos. Muitos dos salmos que nós temos na Bíblia é de autoria de Davi. Mas Davi, apesar de tudo, de ser até mesmo um homem segundo o coração de Deus, como nós conhecemos, mas Davi, ele passou por provações, Davi passou por problemas e ele enfrentou dificuldades. E a Bíblia nos diz que, certa feita, Davi passou por uma situação extremamente complicada. Ele morava numa cidade chamada Ziclag e ele precisou sair daquela cidade. Naqueles dias ele se fazia acompanhar por algo em torno de 300 homens que eram soldados que estavam ao seu lado. E saindo para uma campanha, quando ele retorna para a sua casa, ele se depara com um quadro terrível, um quadro completamente angustiante. As suas propriedades tinham sido queimadas, a sua casa tinha sido destruída, a sua família tinha sido levada, todas as pessoas tinham sido levadas, escravizadas. E agora Davi, juntamente com todas aquelas pessoas que se encontravam naquela situação, passaram por um momento de grande dificuldade. Davi olha para aquilo e o texto bíblico registrado lá em 1 Samuel, no capítulo 30, nos afirma que Davi, ao contemplar aquele quadro de destruição completa e total, ele chora. Ele se angustia, ele se desespera, juntamente com seus amigos, com seus companheiros e com todos aqueles que saíam à luta com ele nas guerras que eles então participavam. Davi se reanima no Senhor. O texto bíblico nos diz de forma muito clara o seguinte: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. O quadro era triste, era de derrota, era de abandono, era de desespero, era de uma tremenda angústia. Mas naquele momento, depois de ter chorado, depois de ter contemplado toda aquela situação, a palavra do Senhor nos diz que Davi, porém, diante de tudo isso, ele se reanimou no Senhor. Esse é o segredo. Aqui está a orientação de Deus para a nossa vida.
é nos reanimar em Deus. Reanimar em Deus é buscar força, ânimo naquele que pode todas as coisas, naquele que pode nos ajudar, naquele que mantém a sua mão o tempo todo estendida para colocar de pé aqueles que tropeçam, para ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. É o Deus que, segundo as Escrituras, até mesmo inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas preces, para ouvir as nossas orações. Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele nos contempla na nossa angústia, Ele nos contempla na nossa aflição, no momento de dificuldade. Deus é tão maravilhoso que até mesmo escuta a oração que nós não conseguimos fazer. Muitas vezes, os problemas nos afetam de forma tão grave, de forma tão contundente, que nós não encontramos nem mesmo forças para falar com Deus, nem mesmo forças para elevar a Deus a nossa prece, para falar com Ele em oração. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, Ele nos socorre e traz ao nosso coração o ânimo que nós precisamos. E foi exatamente isso que Davi fez. Davi se reanimou no Senhor. A pergunta que nós faríamos aqui para você hoje: será que vale a pena, então, se reanimar no Senhor? Buscar forças em Deus? Claro que vale a pena. Uma pessoa que busca refúgio no Senhor, ela não se entrega facilmente ao infortúnio. Uma pessoa reanimada em Deus, ela não se entrega facilmente às tribulações. Ela resiste bravamente às provações. Ela prossegue a sua caminhada, porque não simplesmente ela reage positivamente às dificuldades, mas ela aprende na sua dor a depender de Deus. Ela aprende a confiar naquele que pode todas as coisas. Ela aprende a depender daquele que é o grande vitorioso e daquele que concede vitórias a todos aqueles que o buscam verdadeiramente. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa. Não basta apenas enfrentar o infortúnio crendo que Deus pode nos ajudar. Precisamos também, além disso, nos dispor para a luta. Precisamos sair. Precisamos nos colocar à disposição de Deus, dizer: Senhor, eu estou enfrentando o problema, ajuda-me a enfrentá-lo. Com a tua graça, com a tua bênção, eu irei adiante e o Senhor me dará a vitória. Em resumo, Davi enfrentou um problema. Deus o reanimou. Ele, fortalecido no Senhor, foi em busca de tudo aquilo que tinham lhe tirado. Ele se tornou um vencedor diante daquela situação. Você também pode ser assim. Que Deus te abençoe. Palavra divina.